Olá, meus estimados e estimadas alunos e alunas. Que alegria da nossa parte em tê-lo aí para participar de mais uma aula. Sim, você é a razão de todo o nosso trabalho. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos levar até você o melhor conteúdo, a melhor aula para que você possa crescer, para que você possa absorver cada vez mais conhecimento. E nesta aula, professor, meu querido, minha querida, nós vamos estudar sobre as leis ponderais que regem uma reação química. Nós vamos estudar duas, a lei de Prost e a lei de Dalton. Quais são os objetivos? Quais são os questionamentos desta aula, professor? Veja aqui os objetivos. Definir as leis de Prost e Dalton, compreender a importância dessas leis para a química, praticar o conhecimento através de atividades. Muito bem. E os questionamentos, professor? O que são leis ponderais? Você sabe o que é proporção entre grandezas? Vamos responder. Tá? Então tá aqui, ó. As leis ponderais são aquelas que regem uma reação química. Foram desenvolvidas experimentalmente a partir de massa das substâncias envolvidas, reagentes e produtos. Foram postulados no final do século XVIII e trouxeram grande avanço para a química. Aqui nós temos as três leis, tá? Que engloba esse estudo. Lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, a lei das proporções constantes, a lei de Prost, a lei das proporções múltiplas, a lei de Dalton. Muito bem. O que vem a ser proporção, professor? Veja só, ó. A proporção pode ser definida como sendo a igualdade entre duas razões provenientes das medidas extraídas de grandezas, ou seja, a proporção é uma igualdade entre razões, tá? Então você tem 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 4 também dá 2, então manteve ali uma certa proporção, tá? Mas será que a proporção pode influenciar as reações químicas? A resposta é, você já está vendo na tela, né? Sim, evidentemente, né? Temos duas leis ponderais relacionadas às proporções entre as espécies, ou seja, a lei das proporções constantes, que é a lei de Prost, a lei das proporções múltiplas, que é a lei de Dalton. Nós vamos ver as duas, tanto uma como a outra. Vamos começar vendo a lei deste cidadão aqui, deste ilustre cidadão francês, né? O Joseph-Louis Prost. Ele, em 1806, ele enunciou a lei que serviu de base para o atomismo, conhecida como a lei das proporções constantes, ou lei das proporções definidas, informando que, o que essa lei aí vai enunciar? Olha, os produtos de uma reação química são dotados de uma relação proporcional de massa com os reagentes. Esse é o enunciado da lei. A lei que nós observamos na natureza, tá? Então, nós observamos a natureza e enunciamos o seu comportamento e damos o nome desse comportamento de lei, tá? Então, a lei de Prost é exatamente esta lei que diz lei das proporções constantes, onde vai dizer que os produtos de uma reação são dotados de uma relação proporcional de massa com os reagentes. Vamos então entender isso aí numa reação química prática. Tá aqui, ó. Esta reação química de decomposição da água, tá? Decompor a água, quebrar a água nos seus elementos fundamentais, que são os gases hidrogênio e o gás oxigênio, tá? Esses dois gases. Então nós temos aqui a água, a reação química, tá? Esse de corrente elétrica, tá? E nós vamos ter aqui nesta reação como produto hidrogênio e oxigênio.
Se nós partirmos de 9 gramas de água, nós vamos ter que, os produtos têm que somar 9 gramas também. Então, nós vamos ter 1 grama de gás hidrogênio, 8 gramas de gás oxigênio. Agora, se nós dobrarmos de 9 para 18 gramas de água, nós vamos obter 2 gramas de gás oxigênio, 2 gramas de gás hidrogênio e 16 gramas de gás oxigênio. Para comprovar a constância entre as massas, é preciso dividir a massa de hidrogênio do experimento 2 pela massa de hidrogênio do experimento 1. Assim perceberemos que as massas do experimento 2 é o dobro em relação ao experimento 1. Observe, 2 dividido por 1, exatamente 2. 16 dividido por 8, 2. 18 dividido por 9, também 2. Manteve a proporção. Eu dobro a quantidade de água, vou dobrar a quantidade de gás hidrogênio, dobrar a quantidade de gás oxigênio também. E aqui eu preparei uma atividade para você exercitar esse conhecimento que você acabou de adquirir. Veja só essa atividade aqui, observe. 46 gramas de sódio reage com 32 gramas de oxigênio, formando peróxido de sódio. Então, nós temos uma reação química. Oxigênio e sódio reagem entre si, formam o peróxido de sódio. Temos aqui as quantidades, 46 e 32. Quantas gramas de sódio serão necessárias para obter 156 gramas de peróxido de sódio? Então, eu quero saber quantas gramas de sódio serão necessários para eu obter exatamente esta quantidade de peróxido de sódio. Vou dar um tempo para você, tá? E já volto corrigir essa atividade aí.
Professor, esse exercício químico aí, professor, esse exercício é típico daqueles que eu gosto, professor. Eu faço assim, professor, olha, eu faço, parece que eu tô me deliciando na torta de maçã que a minha avó faz para mim quando eu vou lá, professor. De tão gostoso que é para mim fazer esse tipo de exercício. Você, hein? Você vai longe, você vai longe na sua carreira acadêmica. Tenho certeza disso. Bom, vamos só, por questão de desencargo de consciência, conferir aqui. Então, nós temos aqui, ó, sódio mais oxigênio produzindo peróxido de sódio. Então, eu tenho 46 gramas de sódio, 32 gramas de gás oxigênio. A soma aqui desses reagentes tem que dar a soma dos produtos. Então, 46 com 32 dá 78. Buenas, ok. Lei da conservação das massas, Antoine Lavoisier. Agora, como é que eu vou saber quanto de sódio eu vou precisar para produzir exatamente essas 156 gramas de peróxido de sódio? Eu quero saber para produzir 156 gramas de peróxido de sódio. Quanto que eu vou precisar de sódio? Eu vou fazer uma regra de 3, observe. 46 gramas, eu produzo 78 gramas de peróxido de sódio. Está aqui, ó. Veja aqui, ó. Sódio 46, peróxido de sódio 78. Então, 46 eu produzo 78 gramas. Agora, eu não quero produzir mais 78, eu quero produzir 156. Eu vou precisar de X. Então, eu vou multiplicar cruzado e vou obter o quê? X vezes 78, que dá 78x, 156 vezes 46, dividido pelo 78, eu vou chegar exatamente neste valor, 92 gramas. Então, quantas gramas de sódio eu vou precisar? Exatamente 92 gramas para produzir 156 gramas de peróxido de sódio. Professor, eu gosto desse tipo de exercício, professor. Eu amo, professor. Então a química é para você, tá? A química é para você, feita exclusivamente para você. Vamos ver agora a lei de Dalton, a lei das proporções múltiplas. Está aqui a foto desse cidadão, né? O Prost e o Lavoisier eram francês, o Dalton era inglês. Tá? Veja só aqui a foto dele, a data, né, do seu nascimento e a data do seu falecimento. O que é que ele propôs para nós, tá? Em 1803. Quando dois elementos químicos formam vários compostos, fixando-se a massa de um dos elementos, as massas do outro variam numa proporção de números inteiros e, em geral, pequeno. Vamos esmiuçar isso aqui, tá? Vamos esmiuçar isso aqui. Nós temos essa reação química aqui, ó. Nitrogênio reagindo com oxigênio, formando óxido. Evidentemente, o óxido de nitrogênio, tá? Eu fixei a quantidade de nitrogênio, tá aqui, ó, 28 gramas. E eu vou variar múltiplos de, sempre o dobro a quantidade desse outro reagente que é o oxigênio. 16, o dobro 36, aí depois mais 16, né? 32 mais 16, 48, mais chegando aqui no 64. Buenas. Então, ó, eu fixei essa quantidade e fui aumentando a quantidade de oxigênio. Veja só o que aconteceu aqui, ó. O nitrogênio, nessa quantidade, 28 gramas com 16 gramas de oxigênio, vai me formar o N2O. O óxido ou monóxido de nitrogênio. Apenas um oxigênio aqui. Agora, aqui eu dobrei, né? Aumentei 16. Aqui não é o dobro, evidentemente, né? Tá? Então, aqui, ó, eu dobrei de 16 para 32. Então, eu vou obter o quê? 2 oxigênio. Veja, o nitrogênio está fixo.
Agora, eu aumentei a quantidade de oxigênio, eu vou ter o N2O2, eu vou ter o dióxido de nitrogênio, tá? Agora, aumentando mais 16, eu vou ter 3, N2O3, eu vou ter o trióxido de nitrogênio. E aumentando mais 16, eu vou ter o tetraóxido de nitrogênio, N2O4. Isso aqui está elucidando, está mostrando na prática a lei de Prost. Olha, quando dois elementos químicos formam vários compostos, fixando-se a massa de um, olha aqui, ó, o nitrogênio e o oxigênio reagindo, ele pode formar essas substâncias químicas. Mas para formar, digamos, se eu quero formar só o monóxido de nitrogênio, eu mantenho essa proporção. Se eu quiser formar o dióxido de nitrogênio, eu aumento, eu dobro a quantidade de oxigênio. Se eu quiser formar esse composto, então eu posso trabalhar com a reação química. Isso é importante para um processo industrial, tá? É de extrema importância essa lei. Então, é muito, a indústria, ela avançou muito, o conhecimento avançou muito a partir dessas leis ponderais elucidadas por esses cientistas aí, tá? Então, aqui está a explicação, a repetição da explicação, né? Ao observarmos que se mantermos a massa de nitrogênio fixa em 28 e reagirmos com diferentes massas de oxigênio, todas múltiplas de 16 serão obtidas diferentes produtos. Assim, temos que a proporção é, respectivamente, 2 para 1, 2 para 2, 2 para 3, 2 para 4. Exatamente aqui, ó. 2 para 1, 2 para 2, 2 para 3, 2 para 4. Muito bem. Agora eu tenho aqui uma outra atividade para você, tá? Veja como você irá fazer esta atividade, ó. É possível diminuir a acidez do suco de limão adicionando-se a ele uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. Aqui está a reação química. Ácido cítrico contido no limão, bicarbonato de sódio para formar o citrato de sódio, água e dióxido de carbono, o gás carbônico, né? Então, veja só, você vai precisar de 192 gramas de ácido cítrico. Qual é a massa de bicarbonato de sódio necessária para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico presente em uma limonada, tá? Então, você tem para 192 gramas de ácido cítrico e eu quero saber para 0,96 gramas. Vou dar um tempo e já volto a corrigir aí esta lição.
Professor, já te disse, professor, que esse tipo de exercício é para mim, professor. Eu amo esse tipo de exercício, professor. Então, eu tenho certeza que você acertou, tá? Só confere aqui comigo, ó. Mais uma regra de 3, tá? 192 gramas de ácido cítrico, eu necessito de 252 gramas de bicarbonato de sódio. Agora, para 0,96 gramas de ácido cítrico, eu vou precisar de X gramas de bicarbonato. Então, eu faço uma regra de 3 novamente, multiplico cruzado. Vou fazer 0,96 vezes 252, dividido pelo 192, que vai dar 1,26 gramas necessários aí para neutralizar. Muito bem, aqui eu separei uma curiosidade, você vai acessar com a câmera do seu smartphone esse QR Code ali, e você vai saber um pouco mais, né? Um pouco mais sobre os cientistas Joseph Proust e John Dalton. Lembre-se, conhecimento nunca é demais. Por isso, acesse lá, leia, estude e dê um passo a mais. O que estudamos nessa aula? Definimos as leis de Proust e Dalton, compreendemos a importância dessas leis para a química, praticamos o conhecimento por meio de questionamentos e atividades. Aqui estão algumas referências e chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Professor! Professor, minha avó tem um ditado, tudo que é bom dura pouco. Então, esse ditado explica a razão do fim da sua aula, professor? Sim, senhor. Tudo que é bom dura pouco. Até a próxima, meu querido, minha querida.